Seguimos aqui no nosso jornal repercutindo esse primeiro caso aí de gripe aviária nessa granja comercial no Rio Grande do Sul. Converso agora com o Fernando Iglesias. Agora sim, Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado. Muito boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Um dia bastante tumultuado, nervoso, complicado. Notícias de fusão, influenza aviária aqui em granjas comerciais no Brasil. Infelizmente aconteceu. E agora vamos avaliar aí as consequências. Avaliar as consequências. Eu te pergunto justamente isso. Medidas elas já foram tomadas. A gente vê todo o trabalho do Ministério da Agricultura em consonância aí com o governo do estado, a prefeitura, enfim. Agilidade, isolamento, limpeza, aves sacrificadas, decretada então essa emergência zoossanitária por 2 meses. Esse protocolo sanitário do Brasil robusto, muito frisado aí pelo ministro Carlos Fávaro. Como é que a gente vê agora o lado comercial, não é? Como é que fica esse lado para o Rio Grande do Sul? Como é que vocês estão avaliando? Bom, não só para o Rio Grande do Sul, tá? Como também para o território nacional. Nós já temos, o próprio ministro já confirmou, né, que pelo protocolo sanitário firmado com China e União Europeia, nós já temos aí as vendas brasileiras suspensas para esses 2 destinos. A grande questão aí é que nós temos essa dificuldade agora. A China compra mais de 10% de todo o volume que o Brasil exporta de carne de frango, e a União Europeia, principalmente ali nos Países Baixos, vai ter aí, somando os 2 destinos, vamos ter aí quase 15% de todo o volume de carne de frango que o Brasil exporta. De fato, o Rio Grande do Sul vai ser o estado aí mais prejudicado nessa situação. A maior parte dos nossos acordos comerciais prevê aí o fechamento por raio de atuação ou mesmo pelo estado, né, do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, as consequências mais graves do problema vão ficar aí restritas ao Rio Grande. Lembrando aqui o seguinte: o Brasil está sendo muito sério, muito rigoroso em relação ao protocolo sanitário, fez todos os alertas como se deveria. Do ponto de vista da sanidade animal, o Brasil ainda é referência, e o tratamento que foi dado ao caso está recebendo toda a seriedade que de fato ele merece, e vamos ficar aí, né, aguardando os próximos eventos, mas ao que tudo indica, vai ser aí um foco isolado. Como você mesma disse, Simone, toda a granja, todos os animais da granja devem ser sacrificados, não devem entrar na cadeia produtiva, e isso já é mais um sinal da seriedade brasileira em relação ao tratamento desses problemas de biosseguridade. Mas o cenário econômico, né, como você falou, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, já tem esse impacto que pode alterar aí o rumo das exportações, indo tão bem, não é, o Iglesias, em relação às proteínas aqui, pode impactar nesse mês ainda, ou você acredita que esses números já mudam agora para o próximo mês? Os números devem começar a sofrer mudanças a partir de junho. Por que isso acontece? Os dados que o SECEX, que a balança comercial divulga ali semanalmente ou no final de cada mês, eles falam aí da operação financeira completa. Então, basicamente, esse dado que nós estamos vendo ali de exportação de carne de frango já são dados mais antigos, de vendas já consolidadas. O que de fato vai impactar são as novas vendas, as remessas de carne que não vão ser destinadas, né, aos seus países ali que deveriam atingir, e isso vai acabar sendo ofertado aqui no nosso mercado doméstico, vai acabar ficando aqui no nosso mercado interno. Iglesias, o ministro falou bastante com a gente aqui em relação ao Japão, né? Um mercado muito importante, né? Que compra aí 70% da nossa proteína de frango. O Brasil tem esse protocolo diferenciado aí em relação ao Japão, que mudou recentemente, né? Teve essas mudanças aí, né? Que fica agora só restrito ao estado, né? Não abrange todo o território brasileiro. Nesse caso, você acredita que as vendas podem atrapalhar, as vendas não, esse caso pode atrapalhar as possíveis aberturas que o Brasil está tentando nessa regionalização com outros mercados importantes também aqui para o país? Não, não deve ter impacto. As vendas de carne bovina ou de carne suína não devem sofrer as consequências desse cenário que nós estamos vendo para a influenza aviária. Vai ficar restrito a exportações de produtos de origem avícola. Tá? Temos que entender agora como foram firmados os acordos comerciais com os mais diferentes destinos que nós temos, passando aí pelos países do Oriente Médio,
Japão, a própria China, a Europa e assim por diante, para entender qual o impacto. Ao que tudo indica, com a seriedade que o Brasil tem em relação a essas questões que envolvem influenza aviária, entre 30 e 60 dias tudo deve estar resolvido, esclarecido e o fluxo normal de comércio já deve ser reestabelecido. Tá? Então, ficar atento a isso, aos próximos passos, ao trabalho sério que é conduzido pelo Ministério da Agricultura, pelas secretarias de agricultura dos estados. Isso vai ser fundamental para uma reabertura muito rápida e para uma retomada da corrente de comércio normal das exportações de carne de frango. O ministro Carlos Favaro também falou nessa retomada o quanto antes, que tem esse prazo aí de 60 dias, mas depois o ministro fala, né, em relação ao protocolo muito robusto de biosseguridade do Brasil, né, que vai colocar, né, toda a situação sob controle, já está colocando, a gente está noticiando desde cedo aqui, e o ministro mesmo fala que agora, não é, Fernanda, é rastrear esses ovos produzidos nessa granja, né, que ela não faz abate, mas ela vende, né, ovos, não é? É uma granja matriz. Impedir, então, que esses lotes circulem aí, tem que destruir isso. É importante também nessa agilidade, não é? Felizmente para o Brasil, a rastreabilidade é algo também levado muito a sério na avicultura de corte e não vai ter muita dificuldade em rastrear e localizar onde esses ovos aí, é o destino desses ovos. Então, vai ser uma etapa ali que vai ser superada com alguma tranquilidade. Esses ovos também devem ser ali extirpados, não vão participar da cadeia produtiva, o que é bastante compreensível diante da seriedade da doença. E, mais uma vez, isso atesta para como os processos sanitários no Brasil são levados a sério, são levados à risca. Veja, os problemas envolvendo influenza aviária são muito mais graves quando nós observamos o hemisfério norte do que o que acontece aqui no mercado brasileiro. Nós temos um foco isolado de influenza aviária, até esse momento, em granjas comerciais, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, teve sua produção de ovos comerciais duramente impactada pelo problema. Da mesma maneira que a Europa também teve sérios problemas causados pela influenza aviária, milhões e milhões de aves comerciais tiveram que ser sacrificadas em função da doença, e agora o Brasil, aí, pela primeira vez em sua história, conta com casos da doença em suas granjas comerciais. Diante da blindagem que nós temos hoje aqui no Brasil, é muito importante que seja conduzida uma investigação também para entender como aconteceu essa brecha no nosso sistema, nessa granja em específico, para que, de fato, esse problema não se repita e o Brasil volte o mais breve possível a voltar a ter a sua normalidade na avicultura de corte. Pois é saber agora como é que ocorreu essa brecha aí, porque há muito tempo a gente vem falando aqui, né, nessa blindagem que o Brasil tem quando a gente fala da biosseguridade aí em relação aos plantéis, não é? A gente sempre noticiou aqui há 2 anos, né, esse início da gripe aviária em animais silvestres, mas sempre colocando a robustez do trabalho feito nos estados, nessas granjas, e tem agora esse fato que ocorreu isolado. Não é, o Fernando? A gente vê aí o mapa trazendo, né, as informações, a gente vê todo mundo repercutindo isso, porque é importante, a gente está falando aí da nossa proteína, da qualidade da carne brasileira. E o mapa também alertando as pessoas que estão tendo esse conhecimento que a doença ela não é transmitida para o consumo, né, de aves. As pessoas podem continuar comendo a carne de ave, os ovos também, com tranquilidade nesse momento. É um consumo seguro. A gente tem que colocar aqui também isso, não é, Fernando? E também os nossos produtores, os de granjas comerciais, para manter esse trabalho, não é, de reforçar as granjas. Esse trabalho que já vem sendo feito em muitas granjas aqui do país, não é? Exatamente, o trabalho é muito sério, conduzido muito a sério. Só para dar números aqui para vocês que estão nos acompanhando aqui no AgroMais, tá? Não por acaso, o Brasil tem quase 40% da corrente de comércio global de carne de frango. É 38% de todo o frango toda a carne de frango do mundo vem aqui do Brasil, que é exportado. Então o Brasil é realmente muito capaz de atender essas normas de biosseguridade. Aliás, nós somos o único país do mundo que tem essa capacidade de caminhar tão bem assim dentro desse mercado, justamente observando os problemas que a influenza aviária causou em outros países, em outros continentes.
O Brasil navega muito tranquilamente, é muito forte nas exportações e vai seguir muito forte, até porque o mundo carece de alternativas que consigam atender em relação à carne de frango, e o Brasil hoje segue disparadamente a melhor alternativa global, por mais que essa ocorrência, né, aconteceu, né, mas de qualquer forma, temos aí uma grande capacidade de exportação ainda, somos de fato a melhor alternativa. O Brasil sendo a melhor alternativa aí, tendo essa capacidade toda, e eu te pergunto, a gente está vendo aí alguns países já se pronunciando, né? A China dizendo que, né, por enquanto não vai comprar a carne brasileira, outros países. Como é que é a sequência? É automático, quando o Brasil detecta esse tipo de doença, avisa a OMS, aos parceiros comerciais? É automático esse bloqueio dos países ou eles têm que ir comunicando ao Brasil? Acontece de acordo com os protocolos sanitários firmados de país para país. Os acordos bilaterais, eles são diferentes, como eu falei no início da entrevista. Nós temos ali, por exemplo, protocolos por fechamento estadual, que é o caso dos países do Oriente Médio, temos protocolos de fechamento apenas regional, temos aí o fechamento nacional, que é o caso da China e da União Europeia. Então, esse fechamento, essa suspensão das vendas, ela vai acontecendo de maneira ali, conforme os acordos foram firmados com o passar dos anos. A boa notícia é que a maior parte dos nossos acordos, ela foi firmada ali em nível regional, em nível estadual, então isso vai minimizar os impactos aí dessa situação. Tá certo, Fernando. Queria muito agradecer a tua análise hoje aqui com a gente, né, nesse assunto que pegou aí todo o setor, não é, desprevenido, no caso, assim, dessa informação que ninguém estava esperando que acontecesse, mas aconteceu, a gente está vendo aí todos os trabalhos, os protocolos que foram acionados rapidamente. Muito obrigada, viu, o Iglesias, por essa entrevista aqui. Um bom fim de semana para você. A gente volta a conversar na semana que vem. Foi um prazer participar aqui, Simone. Na próxima semana esperamos dar notícias melhores, né, já com um avanço de toda essa situação que está acontecendo. Contem comigo em mais oportunidades e até sexta-feira que vem. Um grande abraço a todos que nos assistiram aqui hoje. Obrigada, tchau, tchau, até lá.